Emoção Ficha. Jogadores que podem se destacar na semana 2 da temporada da NFL. Um abraço dos queridíssimos amigos do canal, deixa o like, deixa o comentário e vamos que vamos. Então, se você tem um time de fantasy, se você gosta de fazer a sua aposta safadinha, eu acho que esse vídeo pode ser interessante pra você, ok? Então, eu considerei todos os matchups aqui da rodada e escolhi alguns jogadores que eu acho que podem ter alguns números interessantes. Começando com o CeeDee Lamb do Dallas Cowboys contra o New Orleans Saints. O CeeDee Lamb joga muito bem em casa. Os Cowboys venceram os últimos 16 jogos de temporada regular em casa e geralmente o ataque, que foi o melhor da NFL em pontos no ano passado, brilha lá em Arlington. Não é verdade? O CeeDee Lamb tem 7 jogos consecutivos em casa com pelo menos um touchdown. É a maior sequência da NFL, tá bom? Então eu vou de CeeDee Lamb anotando um touchdown nessa partida contra o New Orleans Saints. Eu sei que os Saints têm uma boa defesa, mas eles marcam bastante também no mano a mano, e Dallas geralmente manda bem contra o mano a mano do Dak Prescott. Aqui o dica, ok? Então, pelo menos um TD de CeeDee Lamb, pagando 1,86 lá na stake. Eu vou deixar o link de cada aposta aqui na descrição para você clicar e ir diretamente para a aposta se você tiver interesse, beleza? Ok, segundo jogador, Josh Jacobs. Josh Jacobs, jogador do Green Bay Packers. Os Packers enfrentam o Indianapolis Colts aqui nesse fim de semana. O Malik Willis vai ser o quarterback, não vai ter o Jordan Love. Tudo indica que Green Bay vai realmente tentar estabelecer o jogo corrido contra uma defesa que foi a pior da NFL na semana 1 contra o jogo terrestre, com o Joe Mixon tendo muita liberdade para correr, tá? Então o Josh Jacobs, ele não começou muito bem no jogo 1, o jogo da semana 1, contra o Philadelphia Eagles, lá em São Paulo, ok? Mas ele deu uma bela de uma engrenada no segundo tempo. E o Jacobs é o tipo de jogador que corre 20 vezes numa única partida. Ele teve 104 jardas totais na semana 1, e eu acho que ele corre para pelo menos 70 jardas nesse jogo contra o Indianapolis Colts. De novo, cara, Malik Willis, em 3 jogos como titular, na carreira, nunca lançou um passe para TD. Então os Packers vão precisar correr com a bola, e pelo menos 70 jardas terrestres para o Josh Jacobs está pagando R$2 para cada real apostado lá na stake. Não é verdade? Will Levis e o Tennessee Titans enfrentando o New York Jets. Eu não gosto desse matchup aqui pro Levis. Os Jets, no ano passado, defendendo wide receivers, tiveram 10 interceptações e permitiram apenas 5 touchdowns recebidos. Will Levis, na semana passada, teve interceptação retornada para touchdown aí contra a equipe do Chicago Bears. Tem 5 touchdowns, 6 interceptações nos últimos 9 jogos de um modo geral. Então eu acho que o Will Levis, mesmo com o jogo acontecendo lá em Tennessee foi muito melhor em casa do que fora de casa na temporada passada. Eu acho que o Will Levis contra essa defesa agressiva vai acabar forçando alguns passes e vai ser interceptado. Então uma interceptação do Will Levis tá pagando 1,62 por cada real apostado lá da stake. Ok. Que tal o Daniel Jones? Olha só, a aposta no Daniel Jones é uma coisa realmente muito perigosa, mas sabe que ele tem números ótimos contra o Washington Commanders, né? Os Commanders venceram apenas um jogo em casa no ano passado. Eu fui de Commanders lá no Povo Paulo vencendo esse jogo, mas geralmente os Giants vencem os Commanders. Daniel Jones, 5 vitórias, 1 derrota, 1 empate em sua carreira contra os Commanders, 10 touchdowns, 3 interceptações. Então, o número que eu gostei aqui foi Daniel Jones lançando para pelo menos 209 jardas, contra uma defesa que cedeu 4 touchdowns aéreos para o Baker Mayfield na semana passada, mais do que 280 jardas.
Daniel Jones não é grande coisa, a gente sabe disso, ele foi muito mal contra a boa defesa dos Vikings na última rodada, mas eu acho que ele vai dar pelo menos um pouquinho de uma volta por cima para chegar a essa marca de 209 jardas aéreas, pagando 1,81 para cada real apostado. O Jacksonville Jaguars recebe o Cleveland Browns em casa, é o primeiro jogo do Jacksonville Jaguars em casa nessa temporada. O time anotou apenas 17 pontos na semana passada, mas a gente sabe que o Trevor Lawrence é muito mais capaz de jogar muito melhor do que ele jogou na última rodada contra o Miami Dolphins. A gente sabe disso, né? Ele teve bem menos do que 200 jardas, então não foi uma boa partida aí do Trevor Lawrence. Ele enfrenta uma defesa que sofreu na última rodada contra os Cowboys. Os Cowboys anotaram um total de 33 pontos, teve um touchdown também aí de special teams, então 26 pontos com a defesa dos Browns em campo, mas é uma defesa que se deu menos de 14 em casa na temporada passada, e o interessante aqui é que fora de casa, a defesa mudou do vinho para água. 3 vitórias, 6 derrotas dos Browns no ano passado, cedendo 31,3 pontos por partida. Depois de uma derrota aqui de Jacksonville, estreando em casa nessa temporada, eu vou apostar que os Jaguars vão anotar pelo menos 23 pontos nesse jogo. Mais do que 22, que não é um número tão expressivo jogando em casa. Tá pagando 1,91 para cada real apostado. Vamos ver se acontece. Ok. Kyren Williams. Os Rams enfrentam o Arizona Cardinals. Kyren Williams, muito interessante. Você sabia que o Kyren Williams, desde o início da temporada passada, é o líder da NFL em jardas terrestres por jogo? 91,8. Na frente do Christian McCaffrey. Uma coisa realmente impressionante. O Arizona Cardinals, desde o início da temporada passada, tem a pior defesa contra o jogo terrestre. A pior, tá? E na última rodada contra o Buffalo Bills, embora ninguém tenha tido números realmente expressivos correndo com a bola, o James Cook achou algumas aberturas naquela defesa. Então, eu vou de Kyren Williams com pelo menos 79 jardas terrestres, pagando 2,5 para cada real apostado. Agora, os Rams têm algumas lesões aí na linha ofensiva, e isso pode afetar o jogo terrestre. Algo para você ficar de olho. Puka Nacua não joga, e eu acho que a gente vai ver muitas bolas na direção do Cooper Kupp, que me leva para a minha segunda aposta aqui nesse jogo. Cooper Kupp, pelo menos 87 jardas, ele que passou das 100 jardas na última rodada, teve 14 recepções, tem uma sintonia maravilhosa aí com o Matthew Stafford. Essa aposta no Cooper Kupp, pagando 1,81 para cada real apostado. A do Kyren Williams, como eu disse, média de quase 92 jardas terrestres desde o início do ano passado, ele precisa 79 para bater aqui essa apostinha safada, 2,5 para cada real apostado. Não é verdade? O Mike Tomlin tem números excepcionais na carreira contra quarterbacks calouros. Os Steelers enfrentam o Denver Broncos. 24 vitórias em 30 jogos. O TJ Watt, na semana passada, foi um pesadelo na vida do Kirk Cousins. O Kirk Cousins foi pressionado o jogo inteiro e teve uma interceptação por causa dessa pressão. O Bo Nix, na semana passada contra Seattle, teve 13 jardas sob pressão, com uma interceptação também. Então, essa apostinha aqui é muito safada, ok? E tá pagando 4,68 para cada real apostado lá na stake. Ou seja, é improvável que bata, mas eu acho bem possível, para te falar a verdade. Bo Nix, pelo menos 2 interceptações nesse jogo contra o Pittsburgh Steelers. Lembrando que para você que está fazendo a sua primeira aposta lá na stake, só clicar em qualquer link aqui dessa aposta, que ele já te leva lá para você fazer o seu cadastro e ganhar o dobro do seu valor depositado até R$550, perto de $100, né? Isso fazendo seu primeiro depósito com o código Polvo Paulo, tá? Então uma promoção realmente pra lá de safadinha lá na Jovem Stake, não é verdade? Ok, continuando. Chiefs e Bengals.
Que tal o Rashee Rice nesse jogo aqui contra os Bengals? No ano passado contra Cincinnati, ele teve uma partida de 123 jardas na semana 17. Foi a melhor marca de sua carreira. O Rashee Rice tem pelo menos 100 jardas recebidas. Eu não sei se eu falei 123 jardas terrestres, 123 jardas recebidas contra os Cincinnati Bengals na semana 17 do ano passado, a melhor marca da carreira, ok? Nos últimos 3 jogos em casa, ele teve pelo menos 100 jardas recebidas em cada uma das partidas, ok? Então, levando em consideração que ele foi bem contra os Bengals, que ele vive uma boa fase jogando em casa, né? E eu acho que ele só vai engrenar. Eu tô achando que ele vai para pelo menos, ou mais do que, 84 jardas totais. Isso inclui também jardas terrestres. Mais do que 84 jardas para o Rashee Rice, pagando 2,71 para cada real apostado. Você aposta R$1, você vence, você recebe de volta 2,71. Né? Então não deixa de ser uma leve zebra aqui, mas olhando nos números dele, eu acho bem interessante. Ok. E aqui, finalmente, eu tenho uma múltipla um pouquinho engraçadinha. Okay. Você sabia que o DJ Moore, agora falando de Bears e Texans, né? O Sunday Night Football, né? Tem tudo para ser um jogaço. O DJ Moore, no ano passado, foi o líder entre todos os wide receivers em jardas recebidas fora de casa. Uma coisa realmente engraçadinha, ok? Então eu acho que ele passa das 64 jardas, tô apostando aqui, 1,81 para cada real apostado. E aí o Joe Mixon, na semana passada, foi o melhor corredor da rodada. Os Bears tiveram problemas no primeiro tempo contra a Tennessee para parar o jogo corrido, e eu sinceramente acho que os Texans vão tentar estabelecer o jogo terrestre. A defesa aérea, né, a secundária dos Bears é sólida, tá? Então que tal o Joe Mixon chegando a pelo menos 70 jardas, com o DJ Moore passando das 63 jardas? Essa é minha múltipla engraçadinha. Se os dois baterem, vai pagar R$3,50 para cada real apostado, né? Então, eu acho que pode bater. Então aqui são algumas das minhas apostas para lá de engraçadinhas aqui para esse fim de semana, né? Sempre com uma explicaçãozinha por trás. Eu acho que são coerentes. Vê se serve para você. Vê se serve aí talvez para você escalar alguns jogadores no Fantasy. E vamos que vamos para mais um fim de semana sensacional de bola oval. Não é verdade, meus jovens maravilhosos? Tem uma promoçãozinha lá na Stake também que eu queria falar aqui. Se o seu time se aposta no vencedor, não no handicap, no vencedor do jogo. Se o seu time estiver vencendo por 7 ou mais pontos, indo para o quarto período, depois de 3 quartos, e não vencer o jogo, mesmo assim você ganha a sua aposta. Isso até $100, perto de R$550. É mais uma promoçãozinha da Stake, tá? Então tem várias sacadas lá. A plataforma realmente é sensacional. Link aqui na descrição. E vamos que vamos, vai ser um belíssimo fim de semana, uma bela semana 2 no mundo da NFL. Deixa seu like, deixa seu comentário e é isso aí. Falamos em breve aqui no canal. Um abraço. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muito safadinho esse vídeo.